Pessoas de Valor começa super aquecido em 2022, porque a gente está já nos preparativos do aniversário de 4 anos do programa, com muitos nomes importantes. E um dos caras que mais participou do programa e de forma efetiva, porque muitas vezes quando ele participa, as pessoas na sequência já ligam, olha, quando ele vem de novo tal, é o Daryl. Seja bem-vindo, um amigo de 30 anos, né? A gente estava lembrando outro dia, lá há 29 anos, para ser preciso, a gente montando lá a Faculdade de Artes e Comunicação, a Faculdade de Comunicação, né, com Aquilino, né, e as pessoas todas naquela época ainda com o Dr. Milton à frente da Unisanta, e hoje a gente completando quase 3 décadas, pelo menos a amizade ficou, né? E o legado de centenas e milhares de alunos. A gente costuma falar no Pessoas de Valor que 2 entrevistam 1, né? E hoje está só você aqui porque a gente tem um entrevistado que é um tema, né? Porque eu queria falar até porque realmente é bastante curioso, bastante interessante, né? Falar sobre o nervo vago. Afinal, o que é o nervo vago e por que ele impacta tanto no comportamento das pessoas? É interessante se ver que a questão do nervo vago não tem novidade nenhuma, o nervo vago em si. Todo mundo que estudou anatomia sabe, todo mundo que estudou medicina, enfim, psicologia, psiquiatria, entende que existe. A questão é que tem sido feitas algumas descobertas muito relevantes com relação a como o nervo vago impacta o seu comportamento físico e emocional. Então, a grande jogada hoje é entender qual a importância de manter esse nervo estimulado e equilibrado. Então, uma das coisas que a gente tem ultimamente estudado muito é qual é o papel na circulação, quase do ponto de vista energético mesmo. Qual é o papel dele na manutenção deste equilíbrio? Assim, para quem não consegue visualizar, o nervo vago, porque assim, a gente normalmente fala de sistema nervoso central, de cérebro, aqui a gente fala muito de neurociência no programa, claro. No caso, o nervo vago, ele se localiza aonde e a conexão dele, assim, para poder ter essa relação com o comportamento, está onde? Assim? O nervo vago, ele inerva praticamente tudo do corpo. Ele pega órgãos, vísceras, ele sobe, né? Enervando intestino, fígado, só essas coisinhas, coração, pulmão, e ele termina no crânio, ele é o 10º nervo craniano. Ele termina no crânio e ele carrega 70% das informações, essencialmente do funcionamento do corpo, para o cérebro. E ele devolve em torno de 30% das informações necessárias para a gestão do comportamento fisiológico. A questão é que se descobriu que os fatores emocionais têm uma influência direta no desequilíbrio dele ou no equilíbrio dele. Então, se você sofre um enorme baque de, por exemplo, um trauma que você sofreu em algum lugar, um assalto, um acidente de automóvel, de repente, o que a gente chama de uma necessidade de fuga ou luta grande, que é o instinto básico de qualquer animal. Fugir ou lutar a sobrevivência contra um predador, né? E a sobrevivência básica é o instinto mais básico de todos os animais, é esse. Claro que fugir ou lutar, né? E descobriu-se que quando você tem uma reação muito forte a um estímulo destes, o nervo vago ele é encarregado de fazer com que o estímulo elétrico faça com que os seus músculos recebam a circulação sanguínea necessária, enfim. E ele te joga uma adrenalina. Que você saiba como fugir, cortisol e outros. Só que ele tem um papel ou outro também que é muito interessante na regulação de trazer para baixo essa reação. Então, uma vez que você teve um estímulo muito grande, fisiológico, como que você faz para regular, trazer de volta o seu corpo para um estado onde você esteja em descanso, relaxamento e, sobretudo, digestão? Que essa é uma coisa que passa batida frequentemente. Inclusive, até trazer uma questão que a gente, um tempo atrás, discutiu num dos programas, que é o aparelho digestivo, porque muitas vezes a gente fica falando assim, a quantidade de neurônios, que tem 86 bilhões de neurônios no nosso encéfalo, né? No cérebro, na mente, tronco comum e tal, só que tem o sistema nervoso central também. E aí agora, recentemente, tem pessoas desenvolvendo, inclusive tese de doutorado, com a ligação dos neurônios que tem nesse aparelho digestivo, no coração e no cérebro.
cérebro. E aí vem essa questão que foi levantada, que existem mais neurônios no aparelho digestivo do que no próprio coração. Quer dizer, o nosso segundo cérebro é o aparelho digestivo. E aí passa pelo nervo vago, assim, aí tem essa conexão. Sem dúvida. Então, o que acontece? Se eu sofro um impacto emocional muito grande, eu corro o risco de sofrer também um congelamento depois. Eu não consigo trazer para baixo as minhas reações de estresse. E aí eu fico estressado o tempo todo. O que causa depois muitos outros distúrbios, né, que você pode ajudar a reduzir ou a eliminar se você trabalha com este processo de trazer o nervo vago de volta para o funcionamento razoavelmente normal dele. Então, ele carrega as informações que vêm destes lugares pouco importantes, digamos, que tem essas faixas de neurônios que fazem com que você se comporte de um jeito diferente. É que quando eu falo para mim sistema nervoso, por exemplo, e aí nervo lembra essa questão de, por exemplo, sistema simpático e parasimpático, de controle, no controle, o vago ele interfere nessas questões, porque a produção de cortisol, por exemplo, e adrenalina me vem muito para essa coisa do cérebro reptiliano de defesa mesmo, né, de sobrevivência do cérebro. Isso. Então a gente está falando do sistema autônomo, simpático e parasimpático. O nervo vago é encarregado de então carregar as informações do simpático, que é a fuga-luta essencialmente. E depois ele é encarregado de fazer com que a calmaria seja reestabelecida. Só que se ele não consegue fazer a calmaria ser reestabelecida no seu corpo, você está sempre desalinhado de alguma maneira, sofrendo de ansiedade, sofrendo de angústia, sofrendo de algum nível de estresse. E ele faz essa regulação. E o que é interessantíssimo é que coisas bobas, simples, que você pode fazer em casa, ajudam você a ter mais equilíbrio neste sistema. O que eu sempre gosto de falar? Nós temos 6 grandes pilares da nossa saúde física e emocional. Topo do topo da lista é o sono. Topo da lista. Se você dorme mal, sua saúde vai estar desregulada. Sim. Em todos os aspectos dela, né? Depois você tem um nível de meditação. Se você pratica meditação, você começa a ter já uma possibilidade de trazer equilíbrio para o seu corpo. Terceiro é dieta, óbvio. Você tem que comer coisas, e eu digo, vamos trabalhar com a ideia de comer coisas de origem orgânica, certo? E principalmente vegetais. Uhum. Principalmente vegetais. Eu não prego vegetarianismo para todo mundo, não, embora eu seja vegetariano. Eu acho que a gente tem que ter tolerância com essas nuances comportamentais. Inclusive, te falar ainda, não perde a lista, mas uma coisa que é bem bacana, né? A gente trouxe e sempre traz, né? Camila Simões, Karina Simas, pessoas ligadas à nutrição e outras tantas, né? E é engraçado que quando a gente vai analisar os mais de 200 entrevistados do Pessoas de Valor, ou seja, essas pessoas de valor, a grande maioria, assim, quase 90% são vegetarianos ou até veganos, né? Aí eu fico pensando, será que é coincidência isso? Ou as pessoas de valor cuidam da saúde física e nutricional, né? Talvez trabalhando com essa linha de pensamento. Então a dieta é importantíssima. Tão importante como exercício. Exercício é um outro fator interessantíssimo para trazer essa regulagem para o seu corpo, para a sua mente. E aí tem controle de estresse. Como é que você alcança o controle de estresse? Para algumas pessoas, terapia ajuda demais, certo? Mas uma vez que você tenha colocado na sua mente como parte praticamente do seu sistema de comportamento diário, prestar atenção para o que está acontecendo no seu corpo e controlando a forma como o seu corpo reage ao estresse, portanto entendendo que o estresse é nocivo, portanto entendendo que as funções do nervo vago podem ser reguladas de uma forma intencional. Isso é bacana, porque a gente esquece que a gente tem controle, né? Então a gestão do estresse é uma coisa essencial. E por fim eu diria que nós temos que pensar sempre também no aterramento. O que é o aterramento na minha visão? O aterramento é contemplação. O aterramento é o entendimento de como que eu me coloco no meu mundo, de como o meu mundo se coloca em mim e do meu enormíssimo poder de controle sobre as coisas que me cercam. Uhum. Principalmente e sobretudo as minhas reações, e as minhas reações sou eu que escolho. Eu não posso controlar o que você vai fazer, mas eu posso controlar a forma como eu vou reagir àquilo que você faz e que pode me afetar.
partindo desse princípio, né, da importância do nervo vago e de todas essas questões que você levantou, desses tópicos, vamos dizer assim, a gente precisa atuar nesses pontos, nesses pilares, vamos dizer assim, para falar da saúde física e mental, e eles vão acabar interferindo no nervo vago, ou existem interferências ou intervenções que a gente faz no nervo vago ou para atuar no nervo vago para mudar esse cenário? Eu acho o seguinte, isso é um jogo de interconexão e de intercomunicação absoluta. Digamos que eu sofra uma lesão jogando bola. Essa lesão eu não tinha como controlar. Foi um acidente. Isso vai afetar a forma como eu reajo a este trauma. Tudo bem. Então eu posso sim implementar um processo onde o físico, a recuperação do corpo físico vai ajudar a fazer esse equilíbrio. Por outro lado, e as emoções? A gente hoje sabe que as emoções são responsáveis por um número enorme de doenças, de coisas que nos afetam no dia a dia. Isso aí foi comprovado por gente vindo de lá de trás, como a Candace Pert, quando ela escreveu o livro Você Vai Me Ajudar Agora, que me foge. Aqui a gente não fica citando fontes, assim. Eu falo dessa mulher todos os dias. Enfim, mas lá atrás... É que quando a gente fala lá atrás, a gente fala assim, de 1929 tem tal livro, mas eu fico pensando, 3.000 anos antes de Cristo, lá nos orientais, nos chineses, eles já faziam um trabalho específico com o nervo vago. Aí a gente fala da fisioterapia do Rolfing, né? A gente conversava muito com o Ivan, que era amigo nosso comum, né? Que continua sendo amigo nosso comum. Falava do Rolfing, né? De atuar em pontos específicos do corpo para poder eliminar dores emocionais. Aí você fica assim, poxa, isso é alta tecnologia, hoje ressonância magnética funcional traz isso, assim, é muito claro isso. E esses caras faziam 3.000 anos antes, né? Então, a acupuntura é um dos exemplos, a acupressão é outro exemplo que você pode fazer. Mas daqui a pouco eu chego numa listinha de coisas que você pode fazer na sua casa, começar hoje para você fazer essa regulação desse sistema que é essencial para o nosso comportamento. Mas aí vamos lá, eu posso atuar no nervo vago, tem atividades que eu posso realizar que atuam diretamente no nervo vago, ou trabalhar nesses pilares para poder mudar a condição do nervo vago. Como que é isso? Ambos. Ambos, e talvez as duas coisas sejam necessárias. Outro dia, pesquisando um outro assunto, entrei em epilepsia. E o que eu descobri foi realmente bastante relevante. Eles desenvolveram eletrodos que você instala no tórax e no pescoço. Esse eletrodo ele dá uma descarga elétrica contínua e estimula o nervo vago e diminui dramaticamente a incidência das convulsões da epilepsia. Sim, inclusive hoje tem implante para isso já, né? Hoje a Meditrônica, até o Flávio Maneira participa bastante, tem alguns trabalhos nesse sentido, ou seja, a ciência tem desenvolvido, principalmente na ciência médica, né, desenvolvendo tecnologias incríveis, né, principalmente na área de neuro, né? O que significa que você está fazendo uma interferência fisiológica no nervo e, portanto, você está trazendo um resultado de controle de uma doença que até então, até muito recentemente, era controlada exclusivamente por medicamentos. Então agora você vê que talvez não seja só, né, o poder da indústria farmacêutica que você deve colocar em jogo. Você está falando da melhoria de uma condição que também tem impacto emocional profundo. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, né? Nem vou falar que o tempo está estourado, porque isso todo mundo já ouviu falar em todos os programas. A gente vai chamar um intervalo muito rápido e como a gente está com o Daryl, que tem livros em diversas áreas, inclusive antropologia, eu vou falar sobre um outro tema além do nervo vago, que é a questão dos sonhos, porque a gente precisa falar um pouquinho disso também, porque quem conhece ele já fica, poxa, mas não vai falar de sonhos, todo mundo cobra. Então, 1 minuto, não sai daí que a gente volta já já. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu
e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. De volta aqui com Pessoas de Valor, e a gente tem um cara que muita gente conhece, inclusive já esteve na mídia nacional e internacional falando, né, sobre sonhos. Assim, eu particularmente, quando peguei o seu livro de antropologia, e às vezes cito, até porque eu dou aula mesmo na pós-graduação e tal, assim, é quase um tratado de antropologia, né, Débora? Assim, como que tá essa coisa, assim, de publicações? Eu sei que agora com o digital vem outros estímulos, vamos dizer assim, né, outras plataformas. Onde que você está hoje intelectualmente, assim? É o antropólogo que mistura com a questão dos sonhos, aí tem essa questão da terapia também. A gente transita mental e intelectualmente ao longo da carreira. Você fez isso, eu fiz. Todo Sim. mundo que eu conheço em algum momento foi fazendo transições. O primeiro livro foi esse de antropologia. Que é incrível. Eu fiz uma coletânea de informações de como você deve ensinar, principalmente, ou estudar antropologia em nível introdutório. Até fazer um parênteses, né? É chato quando a gente é entrevistador que a gente acaba interferindo no entrevistado, mas justamente por estar só nós dois aqui, vira um bate-papo, que assim, muitas vezes, eu como você sabe, faço imersões, aí trabalho muito com neuropsicologia, neurociência, às vezes me vem uma questão, e essa coisa da transição, eu tô vivendo isso, que assim, a filosofia e a antropologia traz muita coisa boa das experiências que a humanidade já teve, para a gente poder ter esse novo despertar também, né? Porque às vezes está numa sessão de regressão com hipnose, uma coisa super profunda, para chegar num determinado resultado que você discutir Hans Jonas, por exemplo, o princípio da responsabilidade, ou Bauman, aí você chega naquilo também, né? Então tem essa coisa também, né? De às vezes assim, poxa, a antropologia é incrível para a gente poder aprender com a experiência dos outros, né? Da humanidade. Sem dúvida alguma, e com as nossas mesmas próprias digamos, nossos próprios comportamentos e na forma como o nosso comportamento se integra ao do grupo. Sim. Que é ida e vinda, igual o nervo vago, de novo, se quiser colocar. Fazer o paralelo, né? Aí os nossos comportamentos são influenciados e influenciadores ao mesmo tempo. Então, eu passei por essa questão dos sonhos também, daí em 2002 eu publiquei o Portal dos Sonhos, e nunca abandonei essa questão, né? Porque quando a gente para tentar entender o que a gente é, uma das maneiras mais simples de entender quem e o que a gente é através do entendimento dos nossos sonhos. E a gente tem dezenas deles por noite. E eles revelam o nosso passado, eles ajudam a gente a entender o nosso presente. E eu não tenho nenhuma dúvida e nenhum receio em afirmar que eles também são elementos que nos ajudam, porque eles estão fora do espaço-tempo, porque a mente está fora do espaço-tempo, nos ajudam a penetrar, de alguma forma, dar um salto para o nosso futuro, de forma que todos somos profetas também. Sim. Aí, por exemplo, nos sonhos, se a gente for imaginar, e aí não quero ir para psicanálise, pensar em Freud, né, ou autores que falaram de sonhos mais dentro da psicologia, mas assim, se a gente for pensar, por exemplo, numa evolução do pensamento, muitas vezes a gente vê coisas que foram detectadas ou diagnosticadas na neurociência, e aí de novo com ressonância magnética funcional e tal, que vem muito de encontro depois com essa questão dos sonhos e do simbolismo, né, a questão da representatividade e tal, porque a gente sempre fala, poxa, a consciência é isso aqui, subconsciente, inconsciente. Aí, de repente, você tem um sinal que te manda, né, que a gente sempre fala no marca pessoal, né, siga os sinais. E aí, assim, desprezar tudo isso, imaginando que boa parte do nosso tempo para a gente poder ter memória de longo prazo, para a gente poder ter uma qualidade de vida, está diretamente ligado à qualidade do nosso sonho, né? Do sono e dos sonhos, porque os sonhos são uma ferramenta interessantíssima para a gestão da criatividade. Porque é durante eles que você chega a algumas soluções para problemas
e algumas criações que provavelmente na sua fase desperta você não teria tido capacidade de fazer por conta do ruído que te cerca. E ali não, ali você cria um foco interior que não tem substituto. Fora todo o trabalho que faz de trazer e levar a memória, né, os pacotes de memória, para que você consolide isso no sono e nos sonhos. Sonhos são espetaculares, eles ajudam a gente a resolver cada coisa que depois no outro dia você fala assim, como eu não tinha visto isso antes? É porque a gente sai da caixa, na verdade, né? Não só em relação à criatividade, mas a resolução de problemas mesmo, né? E eu diria que uma boa parte desses sinais que você menciona, que o Deepak Chopra, inclusive, tem uma obra muito interessante que chama Sincrodestino, né? Eu acho que esses sinais, em boa parte, eles são trabalhados durante o nosso sono e depois eles se tornam evidentes enquanto a gente está acordado. Ultimamente, eu não tenho mais usado consciente, inconsciente, subconsciente, não tenho mais usado isso, eu tenho usado consciência só. Sim. Porque faz tudo parte do mesmo bolo e é a forma como eu acesso isso e presto atenção a isso que eu acho que faz mais diferença do que qualquer outra coisa. Agora, para mim, né, o sonho, ele tem muito a ver também, e não o sono, né? Porque a gente fala sono, assim, poxa, agora na pandemia a gente fez muitas meditações, porque as pessoas estavam dormindo pouco. E lógico que dormindo pouco vai impactar nos sonhos, obviamente. Mas esquece o sono, pensa no sonho mesmo, que a gente está falando no sonho. O sonho tem muito a ver com o estado emocional que a pessoa está. Por exemplo, se a pessoa está com a autoestima baixa, se ela está vivendo alguma questão, por exemplo, algum tipo de transtorno e tal, isso vem para os sonhos também. Eu acho que é assim, como ele fala tudo da gente, os sonhos falam tudo de nós. Eles vão refletir aquilo que está acontecendo na nossa vida diária. É evidente que alguns sonhos trazem uma carga de trauma muito importante. E eu consigo entender, por exemplo, através de pesadelos recorrentes, que em algum momento, provavelmente, a pessoa sofreu um trauma que está armazenado no sistema nervoso dela. Tá. E também, de novo, voltando à questão do vago, fazer o estímulo dele pode ajudar a liberar esse trauma, que, portanto, também vai fazer com que o sonho recorrente, que é um pesadelo, suma. Entende? Então está tudo tão interligado que é impossível você separar os aspectos que são fisiológicos apenas, que são mentais, porque daí é apenas ou é só o mental, e quando você para pensar em sonhos, de novo, eles trazem encapsular de alguma maneira todo esse drama da vida da gente. Você vê nesses livros que tiveram, sonhar com tal coisa, e mesmo sites, tá, essa coisa de fazer uma ligação direta entre uma coisa, atrapalhar um pouco esse conceito, porque para mim sonho vem muito do indivíduo, quer dizer, eu sonho com uma barata, pode ser diferente de uma outra pessoa qualquer sonhar de barata, e aí você generalizar que quem sonha com barata é controlador, por exemplo, ou é isso ou aquilo, quer dizer, fazer esse tipo de interpretação genérica acaba atrapalhando um pouco quem trabalha efetivamente, por exemplo, na terapia, atendendo pessoas, por exemplo, a ajudar a solução de problemas e até eliminar traumas através da interpretação dos sonhos? Esses livros, eu gosto de dizer que eles têm um lugar muito bom no sexto arquivo. Você pega o livro e você joga no sexto. Por quê? Você falou de barata. Uma cliente minha teve um sonho que ela estava engolindo uma barata e a barata estava atravessada na garganta dela. Então, você pode atribuir N coisas a esse símbolo, a barata. Mas eu pergunto para ela, o que neste momento está te trazendo nojo, raiva, repulsão e que está atravessado na sua garganta? Um conflito que eu tive com uma cliente. Pronto, resolveu. Então a barata, nesse caso, era uma coisa nojenta que estava atravessada na garganta dela. Pronto, resolveu. Sim. Às vezes é tão simples como isso. E do ponto de vista da consciência, né, de tomar consciência disso, a gente tem a ver com o ressignificar, né? Então, assim, quando você consegue dar um significado para aquele sonho, para aquela pessoa, de certa forma você faz um processo de clean, assim, de libertar a pessoa, né? Você dissipa aquilo ali porque aquilo deixa de ter aquele significado. Às vezes dá mais trabalho do que só isso, certo? Às vezes tem significados e um complexo de traumas conexos, que é como uma árvore, né? Então você tem vários galhos e vários símbolos que são parte do tronco dessa árvore. E você precisa fazer a poda, ou você precisa cortar o tronco. Então você precisa trabalhar com isso de uma forma mais integrativa, com uma visão mais holística, digamos, para que você possa entender que, às vezes, vai dar mais trabalho apenas do que saber que a barata está atravessada na garganta. Mas é o primeiro passo que se dá. Como que eu compreendo o que estes símbolos querem falar para mim? Existem símbolos que são arquétipos? Eu acho que sim.
Alguns são. A sombra, aquilo que corre atrás de você, a grande mãe, eu acho que existem alguns símbolos que têm características universais. Só que não vale para tudo. Então, um símbolo que poderia ser um arquétipo pode não ser também, dependendo do que você escolheu. Do que aquela pessoa, sim. Né? Sim. Então, nesse nível é pessoal. Então, nós temos 3 categorias. Nós temos sonhos que são estritamente extrapessoais. Eu sonho com o Ari, é sobre o Ari, alguma coisa está acontecendo na vida dele. Eu sonho sobre o Ari, alguma coisa está acontecendo na minha vida e na dele que nos traz uma relação. Então, esse é interpessoal. Mas eu diria que mais de 80%, talvez 85% dos sonhos são absolutamente meus ou seus quando você os tem. Então são individuais e pessoais. Dessa forma, se eu entendo o que significa barata para mim, ou quais são os diversos significados da barata, eu consigo entender o que ela, quando aparece para mim, está querendo dizer naquele contexto. É fascinante isso, porque mostra como a gente se adapta à nossa vida física desperta e como a gente brinca na interconexão com a mente. Agora, uma pessoa que vive no mindfulness, que está lá fazendo meditação, que está respeitando, digamos, aquela lista que você falou no primeiro bloco, essa pessoa, ou uma pessoa que tem uma qualidade de vida, que é mais saudável e tal, ela está mais atenta aos sonhos? Os sonhos ficam mais claros ou não podemos fazer essa relação tão direta assim? Eu acho que não dá para fazer uma relação tão direta. Uma vez eu fiz um curso desses de psicologia da energia, do EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica extraordinária, muito boa, prática, boa. E a professora à época pediu que a gente fizesse uma lista dos traumas que a gente tinha sofrido na vida. E eu fiquei lá sem fazer a lista, porque eu não conseguia achar um trauma que eu tinha sofrido. Grande enganador a mim mesmo. Sim, né? Sim, claro. Grande. Normal. Grande engano. Aí ela falou assim, pensa mais um pouco, porque está tudo aí. Então, eu já praticava mindfulness, já praticava meditação há 30 anos, já tinha todas essas coisas quando eu estava ali fazendo aquele curso lá. E de repente veio uma enxurrada de coisinhas que vieram acontecendo ao longo da primeira infância, depois da adolescência, na fase de adulto. Você fala, nossa, eu sou um latão cheio de caranguejos e tudo mais que está lá. Todos nós somos, né? Então, a verdade é a gente querer encarar isso, né, e ter consciência disso ou não, né? O mindfulness vai ajudar muito na resolução. Mas não indica que você, porque hoje você está fazendo isso, você está livre de ter sofrido os impasses ao longo da sua vida. Né? E isso você vai ver até em pessoas de grande estatura moral, intelectual, pessoas... O próprio Dalai Lama, quando para falar da vida pessoal dele, ele vai trazer esse tipo de detalhe. Sim. Né? E os grandes líderes espirituais, mesma coisa. Só que o arrogante vai dizer para você assim... Eu tô tudo resolvido. Não sei quem me salvou e eu tô tranquilo com isso daí, não tem nenhum problema que vem de lá de trás. E aí qualquer linha religiosa diria isso. É um grande engano, porque o que você está fazendo é tampando o sol com peneira ou jogando para baixo do tapete. Com certeza. Gente, já... deu para ter uma noção, né? Em 2022 a gente vai ter muitas vezes aqui o Daryl, eu tenho certeza disso, porque a agenda dele sempre dá um espacinho. Eu sei que quando eu convido ele aceita, não é? Com certeza. E eu também sei que quando ele está no programa sempre a audiência vai lá para cima, porque as pessoas ficam super, né, ligadas, aí conectadas, mindfulness na tela. E você que está nos assistindo, que está aí já um tempo que conhece, né, Pessoas de Valor, pode acompanhar lá pelo pessoasdevalor.com.br desde o início essa entrevista, as entrevistas anteriores que o Daryl participou aqui do programa e também o contato dele para se você quiser marcar, agendar, né? Porque o legal do Pessoas de Valor é sempre assim, né? As pessoas participam do programa, dão um conteúdo, uma entrega bem legal de conteúdo, mas também ficam com a agenda lotada, né? Porque todo mundo procura normalmente os nossos entrevistados para poder ter um contato pessoal e isso é bem legal. Então, obrigado pela tua presença. O programa passa rapidinho, né? Porque realmente é um bate-papo e eu até falei, né? Falei, vou fazer um programa só nós dois, né? Uma sequência, inclusive nas próximas semanas também eu estou fazendo programas assim com um entrevistado, justamente para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nos temas, né? Porque também é esse momento da vida cotidiana das pessoas, a gente não falar só superficialmente sobre os conteúdos, tá bom? Pessoas de Valor fica por aqui. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Santa Cecília TV. Até lá.